Assim que o Pedro saiu do BBB 26, começaram a surgir várias notícias na mídia de que ele possivelmente estaria em surto. Isso porque os familiares dele aparentemente fizeram uma declaração nesse sentido, mas não houve nenhum tipo de comprovação do estado dele. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. É comum que sempre que um caso de violência contra a mulher aparece na mídia, automaticamente se tente patologizar o comportamento do agressor. E ao fazer esse processo de tentar alocar e descobrir qual doença que esse cara tem e por que ele teria cometido um crime devido à doença que ele tem, isso não passa de uma tentativa muito comum de tirar a responsabilidade dele e colocar em eventual situação de saúde mental. E se você parar pra pensar, essa é uma das desculpas mais comuns, a de que ele não estava bem. Só que assim, na prática, para o judiciário, para que você afaste a responsabilidade decorrente de um crime a partir de um estado de saúde mental, é extremamente importante e obrigatório que se prove o estado que se alega. E quando a gente, socialmente, de forma reiterada, afirma que a violência que um homem cometeu só aconteceu porque ele estava em surto, o foco sai daquilo que realmente importa. A escolha consciente de tocar e invadir o corpo de outra pessoa sem o consentimento dela. Porque a verdade é que a maioria dos agressores contra mulheres não são doidos, psicóticos, maníacos. Eles só são homens. E o que eles fazem nada mais é do que uma expressão de poder, que é determinada a partir do seu gênero. Não é um sintoma inexplicável. É um processo socialmente conhecido. A patologização cria um efeito perverso. Isso porque a violência deixa de ser vista como uma escolha ou como produto de uma cultura que tolera e reproduz a violência contra a mulher e passa a ser tratada como uma questão de saúde mental, ou uma doença de modo geral. Isso não só tira a responsabilidade real sobre o agressor, como também minimiza o real impacto que essa violência tem sobre a vítima. E aqui precisamos ser honestas. Nenhum diagnóstico se faz no achismo, sem perícia formal, sem acompanhamento de um médico. E ainda que assim o fosse, um eventual diagnóstico não apaga o fato de que tocar alguém sem consentimento é crime. A pergunta não é se ele estava bem. A pergunta real é: por que as pessoas seguem criando e aceitando desculpas a respeito da violência masculina?